Caros colegas, muito boa tarde. Hoje, a nossa reunião plenária, a ordem do dia é perguntas e respostas sobre as leis e assuntos sociais com a presença do chefe do Executivo e que o chefe do Executivo também vai responder a esta questão em nome da Assembleia Legislativa dos boas-vindas ao senhor secretário, aos membros do Conselho Executivo e aos seus colaboradores. De acordo com a deliberação da mesa, então, de acordo com a ordem da inscrição dos deputados, então cada deputado só pode colocar uma questão e a sua intervenção não pode exceder 2 minutos e as perguntas serão formuladas em rondas até que sejam encerradas as reuniões. Então, a reunião decorará entre as 15 e 18 horas e o chefe do Executivo também vai responder a todas as questões colocadas e hoje 31 deputados inscreveram-se para colocar questões ao chefe do Executivo. E agora vou passar a palavra ao deputado Chesapeng. Boa tarde. Excelentíssimo senhor chefe do Executivo, hoje o meu tema é sobre a relação entre o planeamento industrial e o plano diretor. Foi lançado o documento de consulta sobre o plano de desenvolvimento e diversificação adequada da economia, que após a apresentação do SLAC em novembro do ano passado, ou seja, após a declaração sobre a decisão 1+4. É um plano e uma inspiração para permitir à sociedade, até às cidades, dentro e fora do país, um conhecimento claro sobre a diversificação adequada da economia, que inspira o setor, a geração jovem e até os futuros investidores. Aliás, orienta-se também o governo a formular exigências para atingir quanto antes os objetivos. Mas o plano diretor urbanístico já foi divulgado em fevereiro do ano passado e a localização e a área dos terrenos para as indústrias fazem parte integrante do mesmo. Senhor chefe do Executivo, caso se verifique após a recolha de opiniões a existência de divergências entre as exigências em casa e o plano diretor, isto significa que o último pode vir a sofrer ajustamentos. Então, como é que o calendário de ajustamento do plano diretor se pode articular com o objetivo de 2028? Em caso negativo, quais são as medidas inovadoras, incluindo as características dos terrenos e espaços de produção resultantes da classificação das 4 grandes indústrias e como é que estas podem ser refletidas no plano diretor? Qual é o nível de produção? Obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas do senhor deputado Choi Sai-Peng. Em primeiro lugar, em relação ao plano de desenvolvimento da diversificação adequada da economia e o plano diretor urbanístico, aliás, entre essas duas matérias, não estamos a ver que há necessidade de introduzir ajustamentos, porque quanto ao plano já fizemos estudos prévios e quanto ao plano diretor também já temos as zonas industriais definidas. Macau, neste momento, a área para as fábricas, temos de fato ainda áreas. Daqui a nada o deputado, o seu colega, também vai colocar a mesma questão. Vou entrar nos pormenores daqui a nada. E quanto ao plano, voltando ao plano, isto tem a ver com o desenvolvimento da Hangqin e do setor industrial, como é que vamos colaborar. Porque em Macau, nós temos o Parque de Concórdia e também temos a zona transfronteiriça. E daí que já alargamos, por exemplo, na zona de Concórdia, a altura para 9 metros. E podemos aproveitar bem a Parque Industrial da Concórdia. Pode, então, continuar, se não alterar a finalidade do terreno, pode continuar a desenvolver atividades industriais. Pretendemos, então, desenvolver técnicas avançadas, tecnologias avançadas. Portanto, nós não vamos, então, criar novas zonas para o desenvolver as novas tecnologias. Em Hangqin, nós já dispensamos 200 milhões de
espaço, uma área de 200 mil para proceder ao desenvolvimento de reconversão. E muito obrigado. Deputado Ip Seu Kai. Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Macau tem de promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia e resolver os conflitos econômicos profundos. Após a epidemia, o turismo recuperou significativamente e as receitas financeiras do governo aumentaram. A recuperação econômica está estável e a situação está boa, mas os problemas estruturais da economia ainda não foram resolvidos. Macau deve concretizar o posicionamento de desenvolvimento, um centro, uma plataforma, uma base, integrar-se na Grande Bahia e participar na construção da zona de cooperação aprofundada. Concordo com o rumo de desenvolvimento das indústrias 1+4 representado pelo chefe do Executivo para resolver os conflitos econômicos e promover a diversificação adequada da economia. Na minha opinião, sob esse rumo, o mais importante é o desenvolvimento das indústrias de tecnologia de ponta. Não é uma área fácil. Aliás, todos pensam que é difícil, mas corresponde à estratégia do desenvolvimento nacional e às interesses a longo prazo de Macau, podendo ainda desenvolver as diversas vantagens de Macau. Senhor Chefe do Executivo, o desenvolvimento das indústrias de tecnologia de ponta dá especial ênfase ao aumento sustentável da inovação, do planeamento e do empreendedorismo. Então, quanto à sua promoção, que ideias e planos tem o governo sobre a escolha dos objetivos do desenvolvimento industrial, da formação de sujeitos inovadores, do aperfeiçoamento do ecossistema de inovação científica e tecnológica, da criação do sistema de transferência e transformação dos resultados, e entre outros? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pela questão do deputado Seu Kai. O governo da RAE já começou o tal planeamento, aliás, começou a consulta pública sobre a respectiva matéria. Já na última vez, aqui na Assembleia Legislativa também já falei disso. Vamos continuar a seguir a nossa calendarização para concluir esta tarefa. Então, mais ou menos 90 dias para ouvir a opinião social dos especialistas e de outras individualidades. Acho que estas opiniões contribuem para elaborar os nossos trabalhos. Já temos 13 secções para ouvir as opiniões. E agora, esta consulta pública já absorveu as opiniões dos setores. Também fizemos uma secção de esclarecimentos junto da Assembleia Legislativa e também houve uma secção de esclarecimentos junto dos especialistas. E não, fizemos uma consulta pública no todo para ouvir os setores. Centralizamos, por exemplo, na indústria da macro-saúde, para ouvir os operadores do setor, também uma secção para ouvir os operadores da tecnologia de ponta, do setor financeiro, das posições, convenções, e depois é que temos este plano. Acho que sobre esta questão, peço para ler o tal planeamento, especialmente quanto aos talentos, aos quadros qualificados, e a partir deste mês também houve um regime de pontuação para a indústria da macro-saúde. Tudo isto já consta na página eletrônica. Acho que já é claro tudo isto, desde que leiam, gastam um tempo para ler. Acho que todos dizem não tenho tempo para ler ou referir isso. Já temos os documentos e também podem aceder às respectivas páginas eletrônicas para ter estas informações. E muitas pessoas já se inscreveram para obter, saber a sua pontuação. Acho que não vamos promover as 4 ao mesmo tempo. Também tendo em conta a nossa capacidade e o volume de trabalho. Também, em primeiro lugar, vamos promover
sobre a marca saúde. E sobre a tecnologia de ponta, já temos um novo regulamento administrativo que entrou em vigor no 1 de junho. Também temos um regulamento de premiação e também introduzimos alterações sobre o desenvolvimento da indústria 1+4. Quem é que lidera é o mercado. O governo é que não vai explorar como negócios. O governo não é capaz de fazer isto. E não deve ser o governo a promover tudo isto. Quem é que vai impressionar é o próprio mercado. Já nas 13 secções de esclarecimentos, muitos operadores também colocaram esta questão para o governo. Não estamos a ter negócio, não sabemos as mudanças no âmbito do mercado, não podemos dar instruções. Depois ter um mercado que vai ter investidores. E com isto, com o tal planeamento, ou seja, para 1+4 e o 4 da Dia de Hanqin. Também o nosso Estado também nos deu mais ou menos de 185 projetos que podem ser devidos na Dia de Hanqin sobre os catálogos da indústria objeto do incentivo. Isto, todos podem verificar aí nos tais 180 catálogos. Para Macau, 1+4, que também tem uma certa relação com os projetos da Dia de Hanqin, com as políticas do nível do sistema financeiro moderno. Também estamos a atrair investidores. Acho que a Associação de Bancos também podem promover isto. São as novas medidas ou meios para atrair mais investidores. Nós temos de ser seguros para os tais fundos. Temos de ter mais cautela para avaliar isso. Daqui a Naldo está seguindo também falar desta matéria, também vou dar uma resposta mais detalhada. Sim, podem colocar as questões que colocaram, também temos de ter uma equipa para fazer um estudo. E se é um investimento feito pelo governo, isto tem a ver com o nosso erário público. E para os investidores privados também tem que seguir um rumo correto. E neste momento, para os bancos, no ano passado também já falei que a Associação de Bancos presta atenção a isso sobre as contas que tudo isto também vai afetar o nosso sistema financeiro. Sim, mas muitas vezes depois de ter um empréstimo não conseguir obter o dinheiro de volta. Sim, é uma perda para os bancos. Sim, mas isto também tem a ver com todo o nosso sistema financeiro. 比率嚟講咧， Sobre esta questão de mal parado, a taxa é baixa para os residentes, especialmente durante os 3 anos durante a pandemia. Todos devolvem o dinheiro emprestado, mas ainda não é considerado como mal parado. E assim, acho que é seguro o nosso sistema financeiro e por isso que presta atenção sobre o palmarado no exterior. Temos de obter o dinheiro de volta, especialmente dos bancos. Pretende obter a quantia exata de 2.000 milhões de patacas.
E recentemente também temos João Valley, que incluindo isto sobre a moeda digital. Mas temos, estamos num ambiente bastante seguro que nós podemos impulsionar isto tudo. Vamos adotar uma atitude mais conservadora, porque a nossa economia é pequena, temos que ter muita cautela. E também agradeço o esforço enviado pelos bancos, porque temos que ser uma fase bastante segura. E outros novos conceitos têm de pensar mais, mas ao mesmo tempo com muita cautela. Obrigado. Deputado Magicem. Obrigado, Sr. Presidente. O Governo atribui importância aos preparativos dos Jogos Nacionais que estão a ser desenvolvidos sob a coordenação da Comissão Coordenadora e a população anseia que este evento consiga trazer 4 novos pontos de partida para Macau. É a renovação das instalações desportivas. 2, a generalização da prática desportiva e a atualização da respectiva consciencialização. 3, a promoção do intercâmbio desportivo e reforço do nível do desporto e de competição. E 4, a optimização da imagem da cidade. Os Jogos Nacionais não são uma arena para competição, são também um certame desportivo em que a população antecipa. Podemos aproveitar este evento para levar a população a trazer exercício físico e elevar a sua experiência competitiva através da participação conjunta no desporto. Há que promover o turismo através do desporto e impulsionar a economia através do turismo. Os turistas que vêm a Macau para assistir às competições dos Jogos Nacionais podem entrar nos bairros. Senhor chefe do Executivo, quais são as modalidades desportivas que vão ser realizadas em Macau? Vão ser organizadas em diferentes zonas e de que planos dispõe o Governo para promover a prática desportiva entre a população e levar os turistas até aos bairros, maximizando assim os benefícios dos Jogos Nacionais para a economia e a sociedade? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também, Sr. Deputado, Magicem, pela sua questão. Em relação a essa matéria dos 15º então, Jogos Nacionais, nós estamos a cooperar com a província de Guangdong. Não vamos ter mais de 10 modalidades esportivas a realizar em Macau. Por enquanto ainda não sabemos qual será o concreto. O que nós sabemos é que nós não teremos mais do que 10 modalidades esportivas a realizar em Macau. Portanto, temos essa ideia para então organizar o nosso trabalho. Nós temos vários recintos esportivos, temos Tapsec, Fórum, Monha, entre outros recintos então desportivos que temos aqui na Península de Macau, onde decorrerão então essas competições. E na Taipa e Coana ainda temos drone ou os recintos desportivos dos Jogos Olímpicos, e também teremos então recintos desportivos nos resorts, onde se verifiquem as respectivas condições, então, e também iremos realizar as competições desportivas. Portanto, temos sim esse plano para a realização das competições. É esse o nosso plano que irá ser realizada na Península de Macau, Taipa, Coana. Portanto, já temos esses atuais recintos desportivos que já temos, e basta fazer aqui umas obras de renovação e já podemos aproveitá-los para então a realização dos Jogos Nacionais. A quanto da apresentação deste então projeto do 15º Jogos Nacionais, também já na altura foi apresentada essa ideia de não criar novos recintos então desportivos. Nós ainda temos então recursos que entre 3 regiões em que nós podemos então conjugar todos os nossos então recursos em termos de estabelecimentos para o seu bom aproveitamento. Obrigado. Deputada Wang Qicheng, obrigada, Sr. Presidente, Sr. Chefe
chefe do Executivo, boa tarde a todos. Com a retoma da movimentação de pessoas e das trocas comerciais, as receitas do jogo e os do visitantes aumentaram no primeiro semestre e os setores do turismo e do jogo começaram a apresentar sinais de recuperação, mas a recuperação econômica exige tempo e, segundo algumas PME, neste momento há muitas pessoas, mas o negócio é pouco e não se consegue dinamizar a economia dos bairros comunitários. Como todos sabem, o mundo atravessa uma fase de inflação e subida das taxas de jogo e muitos preços continuam a subir devido a fatores externos. Segundo os serviços de estatística e censos, o índice de preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas aumentou durante 9 trimestres consecutivos, mas os salários dos trabalhadores e dos funcionários públicos há 3 anos que não aumentaram. Há dias foi anunciada a consulta pública sobre o plano detalhado para o desenvolvimento da diversificação adequada 1+4, o que demonstra a vontade do governo em ouvir a opinião e a vontade da população, e acredita-se que a mesma vai contribuir para o consenso social, acelerando a concretização da estrutura industrial revida no plano. O plano de revitalização dos bairros antigos, que inclui 6 zonas, pode impulsionar o desenvolvimento das micro e PME. Então, chefe do Executivo, depois da referida consulta pública, qual vai ser a estratégia de promoção? Quando é o plano de revitalização das 6 zonas vai ser definido e ativado para melhorar a situação das PME? O governo vai adotar medidas de apoio precisas e de curto prazo e vai mesmo aumentar os salários dos funcionários públicos e apelar às empresas que reúnem condições para fazerem o mesmo para aliviar a pressão dos residentes. Obrigado. Obrigado, senhor chefe do Executivo. Obrigado, senhor Presidente e deputada Wang Qizheng. Em primeiro lugar, recentemente foram divulgadas muitas informações sobre o interior da China. No primeiro trimestre deste ano, os turistas do interior da China para Macau, Hong Kong e Taiwan ocuparam uma percentagem de 79%, e para Macau já ocupou 50% desses turistas, e nas reuniões vizinhas, então, a percentagem é de 20 e tal %. E estes dados também estão disponíveis nas nossas informações, portanto, com os esforços de toda a população, durante estes 3 anos, portanto, este ano o setor de turismo, ou seja, nestas três regiões, Macau tem uma área mais reduzida, mas acolheu mais de 50% dos turistas do interior da China, entre aquelas 79%. Não podemos já estar satisfeitos com isto, porque isto deve-se aos esforços dos nossos colegas e também das empresas locais. E assim acolheram muitos turistas e obtiveram elogios dos turistas. E, portanto, Macau tem de continuar a trabalhar nesse sentido. E quanto à questão de há muitas pessoas, mas pouco negócio, de facto, os serviços de turismo e também economia têm apoiado as diferentes zonas para fazer a divulgação e promoção com o apoio de YouTuber do interior da China. Portanto, acho que as empresas devem também alterar a sua mentalidade para atrair mais turistas para as zonas comunitárias. Às vezes é difícil dizer, será que uma zona remota não vai acolher muitos turistas, por exemplo, nas zonas atrás de ruínas
São Paulo, e quando aquela bateria Joyhan também situa-se numa zona não muito movimentada, mas muitas pessoas vão lá seguir. Isto tem a ver com a qualidade dos seus produtos, etc. E, portanto, nesses locais, nessas lojas, porque é que conseguem captar tantos clientes? Isto tem a ver com a sua qualidade e devemos também refletir sobre isto. E para o governo, tal como disse o advogado, o mercado deve ser liderado por si próprio e o governo só assume um papel secundário de apoio. E, portanto, os investidores também têm de ter em conta os seus planos. Claro que o governo vai prestar apoio. Por exemplo, nós também fazemos ações de divulgação ou promoção sobre as lojas, sobre os locais com características de Macau, por exemplo, restaurantes tailandeses, vietnameses, etc. O governo faz tudo para apoiar estas empresas, estas lojas, e também a TTM também pode fazer trabalhos, ações de promoções na Grande Praia. Portanto, nós também vamos injetar recursos para esse efeito, mas só que as lojas, as empresas também têm de esforçar-se por exemplo, criar produtos. E assim, isto requer os esforços de todos. E agradeço a sua questão colocada. E sabemos que a sociedade tem diferentes necessidades e temos também de ter em conta isso. E quanto ao plano de desenvolvimento de diversificação adequada, depois da consulta pública, vamos analisar e organizar as opiniões. Este é o próximo passo, o próximo trabalho a fazer. E, portanto, depois da consulta, temos de ter em conta as opiniões. Claro que o governo não vai injetar capitais para o setor fazer o trabalho, mas temos diferentes políticas ou ações de promoções para ajudá-las. E, portanto, para a próxima fase, então, vamos lançar o texto formal, tal como acontece com o segundo plano quinquenal. Este é o nosso próximo trabalho, tendo em conta estes 4 grandes rumos. E também temos 6 grandes operadores do jogo, e o setor de turismo já está mais estável. E no caso do setor financeiro, nem toda a gente pode fazer isto, mas no caso de convenções e exposições já é um setor mais maduro. O setor de turismo também, só que o nosso ponto fraco é na indústria de tecnologia de ponta, porque a nossa estrutura industrial é relativamente mais fraca, sem elementos tecnológicos, mas temos 3 escolas de ensino superior e também 3 universidades privadas, portanto, tanto com elas que já ocupam um lugar mais em frente no ranking da Grande Bahia. Portanto, elas também já deram muitos contributos e resultados, e, portanto, temos de ver isto. E muitos jovens também estão a aprender nessas universidades. E, portanto, vamos reforçar a promoção no setor de tecnologia de ponta. E quanto ao aumento salarial para os funcionários públicos,
De facto, há 2 meses já apresentaram a proposta à Comissão de Avaliação de Remunerações da Função Pública, porque, sim, acho que também é um ano oportuno para aumento salarial. Só que não sou eu a decidir sobre isto. Temos um mecanismo que temos de seguir, ou seja, os funcionários e associações também fazem parte deste mecanismo e assim há 2 meses já demos inícios a estes trabalhos e quanto ao salário mínimo, de facto, no CBCS também está a discutir sobre este assunto. E quanto ao apoio social, de facto, o governo tem de fazer isto, mas não vamos lançar medidas de apoio generalizadas, porque neste momento não reunimos condições para fazer isto. Mas quanto às situações concretas ou para determinados grupos de pessoas, sim, claro que temos um mecanismo para os ajudar. Já temos este mecanismo e assim temos de executá-lo. Nós governamos de acordo com a lei. Temos de fazer tudo de acordo com a lei. E assim, medidas de apoio generalizadas, neste momento, acho que não temos condições para as lançar. E as poupanças da população nos bancos atingem mais ou menos 680 mil milhões de patacas. Portanto, devemos lançar medidas de apoio específicas para pessoas, para grupos de pessoas específicas com necessidade. E já temos informações, dados sobre isto. Por exemplo, quanto os funcionários da camada de base têm dificuldade, vamos lançar medidas de apoios para elas. Obrigado. Deputado Wong Sai-wan, obrigado. Excelentíssimo senhor chefe do Executivo, muitos países e regiões consideram o desenvolvimento industrial como um elemento importante da estrutura econômica. O bom desenvolvimento industrial pode contribuir para a criação de postos de trabalho e para o reforço da resiliência econômica, e é uma etapa importante para elevar a competitividade da população. O governo já definiu as 4 indústrias prioritárias para o desenvolvimento e a integração de Macau e Hanjin vai trazer novos e importantes espaços e oportunidades de desenvolvimento. Porém, a falta de terrenos para fins industriais e o número limitado dos sectores industriais adequados ao desenvolvimento de Macau, entre outros fatores, restringem o desenvolvimento industrial local. Então, senhor chefe do Executivo, Macau e Hanjin têm planos para aumentar o número de terrenos para fins industriais. De que políticas ou medidas dispõe o governo para atrair os sectores industriais adequados ao desenvolvimento complementar de Macau e de Hanjin a estabelecerem-se nos 2 territórios e para acelerar o desenvolvimento industrial de Macau? Há algumas estratégias de curto, médio e longo prazo para partilhar conosco? Obrigado. Senhor chefe executivo, obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas do deputado Wong Sai-wan. Os edifícios industriais de Macau ou as construções para finalidade industrial ocupam cerca de 1,73 milhões, ou seja, uma área de 19 pés quadrados, 19 milhões de pés quadrados, e que os edifícios utilizados, também os outros edifícios utilizados para a mesma finalidade, ocupam uma área de cerca de 299 mil pés quadrados, ou seja, já ultrapassam uma área de cerca de 300 mil metros quadrados.
Portanto, esses edifícios também desenvolvem atividades, ou exploram atividades de produção de cimento, betão, etc., ocupando uma área de cerca de 148 mil metros quadrados. E quanto a esta situação, de fato, eu domino, e o senhor que é da área industrial, creio que deve também conhecer esses dados. E que esses edifícios também estão em boa manutenção, o estado desses edifícios, e que neste momento o desenvolvimento das atividades industriais que estamos a desenvolver, de fato, temos então edifícios suficientes para assegurar e que cada uma dessas fábricas industriais também conseguem ter o abastecimento de eletricidade assegurado. E neste momento, afinal, os estabelecimentos já com licenças para a exploração industrial também é de cerca de 613 e trabalhadoras por volta de 10.895. E que neste momento estão meramente em uso 447 mil metros quadrados. Portanto, a transformação de produtos alimentares já ocupam cerca de 44% das atividades industriais de Macau. Aliás, já constitui um certo peso na área industrial de Macau. Eu creio que quanto a fabrico de pronto a vestir e de vestuários já não é tão não está numa situação que é tão boa como no passado, tal como acontece com a produção de brinquedos. Portanto, Macau, será que temos ainda a área, o espaço para desenvolvimento, tal como há pouco referi, temos o Parque Industrial de Concórdia. Temos já lá uma fábrica de produção de cartas de jogo. E como alargamos a altura e tendo em conta as montanhas, e em algumas áreas podemos alargar até 35 metros, mas, entretanto, ainda existem outras áreas que tendem-se ainda a manter um pouco mais de 10 metros. E em Paon também temos ainda muitas zonas para as fábricas. E também na Ilha Verde, sobre a zona de transfronteiriça, praticamente os terrenos já estão totalmente aproveitados. E também na ponta Chiuzhou temos também espaço. E, portanto, em Hanshin já então definimos 200 mil metros quadrados de área para esta finalidade. Portanto, temos então terrenos suficientes, porque em Hanshin também não podemos, então, não se reúnem condições para desenvolver as indústrias gerais, mas sim, principalmente, para a indústria de tecnologias avançadas de ponta. E em Hanshin não tinha inicialmente medidas complementares para o desenvolvimento industrial. Tinha meramente planos ou espaços reservados para habitação e para comércio. E agora em Hanshin já contamos hoje em dia com espaços destinados para a finalidade industrial, inclusivamente o nosso parque científico de Macau. Parque Industrial de Macau. E porque em Hanshin, da nossa parte, nomeadamente, vamos então contar com o comércio eletrônico, transfronteiriço e também
e até também de carreira aérea de carga, também já sediaram em Hanqing, neste nosso parque industrial. E depois com a entrada em funcionamento de mais de 30 canais no posto fronteiriço, tudo vai ser ainda melhor. Deputado Wang Mayufeng, obrigado, Sr. Presidente. A deslocação de veículos de Macau no interior da China é aplaudida pelos condutores locais. Os pedidos não param de aumentar. Na época alta das férias de verão, as marcações esgotam num instante. Esta política visa facilitar a circulação de veículos entre as duas regiões e a plena utilização do posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Há dias, o número de veículos neste posto ultrapassou 10 mil, o que demonstra a eficácia da medida, e as faixas de rotagem ainda têm muita capacidade para mais veículos. Então, senhor chefe do Executivo, para facilitar a integração na Grande Baía e potenciar as funções da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o governo vai manter a comunicação com o interior da China e aumentar a curto prazo o número diário de veículos. Segundo as autoridades, esta política é diferente da política de circulação em Hanqing de veículos de matrícula única. Nesta fase inicial, é difícil integrá-las. No entanto, vão continuar o diálogo. Então, após mais de meio ano, já há algum projeto de optimização para a população não ter de escolher uma e desistir da outra. Obrigado. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pela questão do Dr. Mayufeng sobre a circulação de veículos em Macau no interior da China. Houve grande controvérsia. Para os residentes da zona norte, dizem que há menos negócios por causa disto. Existe aqui uma contradição, depende da sua visão. E há bocado falaram que se deve aumentar o número. Não, eu posso dizer que não. Lembram-se que no dia 5 de abril houve um grande congestionamento de trânsito na zona A. E ainda há um grande estaleiro nesta zona. Que ainda não houve uma articulação com as pontes. E por isso que por dia 2.000 veículos, acho que já é a capacidade máxima que consegue colher. E na ilha de Hanqing, as 30 canais, isso quer dizer podemos aumentar o tal número. Também temos que depender da nossa capacidade de acolhimento. Sim, se nós aumentamos mais 4.000, se calhar ainda leva horas para ir passar. E também há um grande engarrafamento na zona da Pérola Oriental. Sim, 2.000 por dia ainda conseguimos aguentar, mas só que já houve uma grande controvérsia naquele dia, no dia 5 de abril. Um grande engarrafamento. Também há vários estaleiros. E por isso não vamos aumentar de certeza as tais cotas. Sim, então, o que falou sobre a manutenção, isto tem a ver com o serviço da China, isto não é da parte da Macau. E há mais pessoas nas sexta-feiras, mas no fim também voltam de Macau ao mesmo tempo. Quando voltam, pode atingir 4.000 veículos. Se calhar, pernoitaram uma noite e quando voltam, no sábado e domingo, já chegam mais ou menos 4.000 veículos. Não é uma questão assim tão simples, não é um mais um que vale a 2, mas temos de ver isto de forma global. Temos de depender como se entram e o número que vão voltar, os veículos a voltar. Já tivemos inúmeras reuniões,
sabemos qual é o pico, já temos o número disto. Só aquela avenida de Dr. Machado, já estávamos a pensar para mexer um bocado aquela avenida. E acho que no final deste mês vai ser concluída uma obra daquela zona. Sim, muitas vezes a forma mais fácil é nada se fazer. Imaginamos se perguntar, vamos dar mais cotas, é outra questão. E sobre a questão da circulação de Hanshin, de veículos de matrícula única, essa é outra questão. Isto é para aqueles amigos que trabalham, que vivem da ilha de Hanshin. Não há qualquer limitação ou restrição disto. Se nós misturamos as duas coisas, depois de aqueles que habitarem em Hanshin vão chegar a Zhuhai, então aqui vai haver uma grande confusão. Parece que não há muitos veículos naquela rua, mas só que nas horas de ponta também podemos verificar há muitos veículos. E depois de haver uma lição de trânsito, também há que haver uma verificação, inspeção. Por isso, não posso tornar a ilha de Hanshin sempre com grande engarrafamento. Temos de prestar atenção às deslocações, às pessoas que trabalham e vivem na ilha de Hanshin. Acho que isso se seguem, se com este regime de matrícula única também vão seguir aqui, todos vão passar pela esta zona. Daí vai haver um grande engarrafamento de trânsito. Acho que não podemos ver esta questão de uma forma tão simples. Temos de ver isso de forma global. Sim, também tomamos conhecimento, temos dados, vários serviços, os secretários também fizeram contas. Também temos colegas que trabalham na ilha de Hanshin. Sobre a circulação de veículos no Macau, no nordestino, muitas vezes fazem algumas visitas aos seus amigos, familiares, ou ter um jantar. Mas só que para aquela da matrícula única, são aqueles que trabalham, vivem na ilha de Hanshin. E por isso posso dar uma resposta muito clara. Antes de concluir os trânsitos, os equipamentos complementares de trânsito da zona A, não vamos aumentar as cotas. Acho que já chegamos ao teto. Se sou pessoa irresponsável, posso dizer que por dia pode ser 4.000. Se for assim, vai causar uma grande confusão. Deputado Nhan Hang. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor chefe do executivo. No documento da consulta do Plano de Desenvolvimento da Diversificação Adequada da Economia da RAEM, que suscitou a atenção da sociedade e veio tornar cada vez mais evidente o caminho da diversificação adequada econômica, podemos verificar que a indústria 1+4 envolve muitos objetivos, tarefas e projetos e muito conteúdo e novas exigências, especialmente alguns projetos que precisam das sinergias entre os serviços, as secretarias e até as empresas de capitais públicos. Olhando para a coordenação das obras viárias, o planeamento do aproveitamento de terrenos, a procura e formação de talentos, entre outros, não é difícil verificar que o mecanismo de cooperação interdepartamental. Senhor chefe do Executivo, como é que se vai elevar a eficácia da cooperação entre serviços públicos? Como é que se vai aperfeiçoar o respectivo mecanismo de cooperação e impulsionar as secretarias e os serviços públicos a aproveitarem a plataforma do governo eletrônico? Como se vai fomentar as sinergias nas atividades, elevar a eficiência administrativa e reforçar a eficácia de trabalho? Então, como é que se vai reforçar a colaboração entre os serviços públicos e privado? E para evitar as informações demasiado complexas, como é que os serviços públicos vão coordenar-se com os serviços sectores?
Passo ao senhor chefe do executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também, senhor deputado, pela sua questão. A minha resposta é muito simples. Ora, a cooperação entre serviços ainda tem diversos problemas. A meu ver, nos últimos 3 a 4 anos, os serviços públicos estão a dar a sua colaboração. Nós podemos olhar isto noutra perspectiva. Portanto, nós podemos a nossa conta única. Já temos mais de 180 serviços aí disponíveis e abrangendo todos os serviços públicos. Ora, se não tivermos uma colaboração de todos os serviços públicos e se não contarmos com os dados e informações desses serviços públicos, isto não seria nunca possível. Há 3 ou 4 anos, nós tínhamos também a afirmação de que a China fazia tudo com um telemóvel. Agora também conseguimos fazer algumas coisas. Não compramos com as regiões vizinhas, mas sim já temos 180 serviços disponíveis na conta única. Portanto, não é um serviço público em si só já é possível fazer isto. Nós ainda temos de contar com o apoio de diversos serviços públicos que têm que disponibilizar os seus dados para haver uma interconexão de dados. Ora, a cooperação entre serviços é isso. É o que nós podemos fazer com a cooperação entre serviços, não é assim um slogan. Ora, se nós não tivermos essa coordenação no nosso telemóvel, também não haverá tantas funções naquele programa aplicativo conta única, porque aquelas funções que nós temos estão já abrangidas todos os serviços públicos. Não é uma coisa simples. É que um serviço público, o coordenador já consiga fazer isto tudo. Não, depois de eu tomar posse, eu também fiz reuniões com os serviços para então quebrar as barreiras para que todos os serviços então disponibilizem as suas informações e dados para a conta única. Antes também tínhamos a conta única com menos de 40 mil utentes, agora já temos mais de 400 mil utentes. Essa diferença, nós é que aqui temos a vontade dos serviços de colaborar nessa então vertente, nesse trabalho, para que todos possam então compartilhar nas informações para o uso comum. Ora, nós conseguimos fazer muitas coisas no nosso telemóvel, não é? Para o pedido BIR, Macau Pass, ou até podemos pagar com o WeChat e tudo mais, outros meios de pagamento eletrônico. Estamos, assim, a automatizar constantemente a conta única. Podemos até fazer uma comparação com o Intra-China. Nós também fazemos sempre essa comparação com o Intra-China. No Intra-China, os residentes também têm vários então, serviços disponíveis no telemóvel. Até as pessoas podem fazer uma consulta sobre a propriedade de um imóvel no telemóvel. Até nós conseguimos fazer isto para consultar as informações da conservatória. Uma coisa que nem sequer imaginável no passado. Ora, daqui para frente não é uma questão de cooperação interserviços, mas sim, em termos administrativos, temos que fazer uma eletronização das formalidades nos serviços públicos. É o próximo passo que nós vamos dar. Quanto à conta única, acho que o trabalho já é suficiente. Naturalmente, vamos então otimizar, então melhorar constantemente esta conta única. Mas só que para o serviço público administrativo em geral, quer dizer, nos trabalhos de autorização e a recepção dos documentos, nós também temos que melhorar o tempo aí dispensado. Isto não tem a ver com a colaboração entre serviços, mas sim o próprio serviço público em si. Quando a isto temos que, então, resolver o problema passo a passo. Imagina, o prazo de autorização temos que encurtar para, assim, o residente saber a resultado, não é? Nós não podemos fazer tudo com todos os serviços públicos ao mesmo tempo, mas sim fazemos isto começando por aqueles em que o problema seja mais grave. Nós vamos aprender com o Intra-China para melhorar esse trabalho. Obras públicas é uma área em que nós iremos começar com esse trabalho
e nos prédios privados que irão ser então construídos. Depois, então, com essa tendência, nós vamos então receber mais projetos e vamos então com isso então fazer esse trabalho, mas não ainda temos que elaborar várias instruções, regulamentos administrativos, tudo isto não é uma coisa assim tão simples. É uma questão funcional e de responsabilidade. Tudo isto tem que ser feito de acordo com a lei. Esperamos que no futuro os serviços públicos possam ter um procedimento eletronificado. Tudo isto, então, requer tempo. Não é uma coisa nas escolas. As escolas também tiveram algumas dificuldades, né? Se eles não tiverem os dados, nem conseguem fazer análises, os estudos. Quer dizer, há sempre essa dificuldade no início, mas depois, quando as pessoas se adaptarem a isto, então já isto vai ser facilitado. O início é sempre mais difícil. Isto é normal. E também isto aconteceu com a conta única, porque havia sempre aquela barreira ou bloqueio. Houve sempre problemas. O BIR, ou carro de condução. Tem havido problemas, mas temos que resolvê-los. E depois de resolver tudo, então já teremos então, a coisa feita, não é? Temos as cartas de condução, o seguro, tudo isto já podemos ter no nosso então, dispositivo móvel. É o nosso objetivo também principal. Espero que no próximo passo é que haja uma eletronização dos serviços públicos. Naturalmente, algumas matérias têm a ver com a cooperação interserviço, porque a autorização de o assunto, se calhar, implica uma questão interserviços. Mas para aqueles que não seja o caso de ser então interserviço, então iremos fazer esse trabalho. Não é uma coisa que tenha a ver com toda a população, de todos os residentes, mas sim abrange só uma certa percentagem de utentes. Obrigado. Deputado Lam Lan Wai. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Nos últimos meses, tiveram início muitas obras públicas de grande dimensão que afetam a vida da população e, devido à necessidade de remover várias árvores e acabar com zonas verdes, é difícil compensar isto num curto prazo. Muitas obras ocupam vastas áreas e, como é preciso encerrar faixas de rodagem, é difícil criar locais provisórios para a entrada e saída dos veículos, para a tomada e largada de passageiros e de mercadorias, o que acarreta grande impacto para os residentes e para os lojistas. As obras do viaduto da Rotunda da Amizade e do viaduto de ligação A2 implicaram alterações ao trânsito. Isso levaram os dirigentes a pedir desculpa. O grosso da sociedade apoia o aperfeiçoamento das instalações públicas e colabora com o governo, mas os exemplos citados demonstram falta de comunicação entre o governo e a população antes do início das obras, o que facilmente suscita dúvidas e mal-entendimentos. Aliás, vários relatórios de auditoria já mencionaram várias vezes esta questão. Senhor Chefe do Executivo, os trabalhos relacionados com as obras melhoraram, mas como é que vão ser optimizadas as informações sobre estas obras e a respectiva divulgação? De que medidas dispõe o Governo para reforçar a coordenação interdepartamental? Obrigado. Palavra, Senhor Chefe do Executivo. Obrigado, Senhor Presidente e Deputado Lam Lan Wai. Obras viárias são muito incômodas para a população, porque ninguém quer estas obras, nem o governo, mas algumas obras são necessárias e indispensáveis. Portanto, por exemplo, temos de resolver a perigosidade decorrente das botijas de gás cortados em casa, portanto temos de construir canalizações para gás natural e temos assim de ter em conta a segurança e temos de fazer as obras viárias. Portanto, isto implica
muitos problemas, porque a sociedade está a desenvolver-se e nos últimos 2 anos há mais obras viárias, porque normalmente durante as férias de verão, para não afetar as deslocações dos estudantes, portanto, todas as obras viárias são planeadas para as férias de verão, para assim, quando da retomada das aulas, as deslocações dos alunos não sejam afetadas. E, sim, os serviços já procederam à articulação das suas obras e, assim, também contatamos com as empresas públicas, por exemplo, SEM, Sociedade de Abastecimento de Água, etc. Também, assim, reunimos com estas empresas para que quem pretende com uma obra viária, então esta tem de perguntar também por escrito a outras empresas e se estas também têm de avançar com as obras viárias e depois tem de dar uma informação ao governo para assim organizar todas as obras viárias para também não repetir as obras. Segundo as estatísticas, há repetição de obras, ou seja, as obras viárias 7% são repetidas. Então, como é que podemos reduzir estas 7% para que a população não tenha a sensação de que estas obras viárias estejam sempre a repetir, a não ser que se trata de obras de reparação urgente, porque nós também comunicamos a estas empresas que estamos a fazer obras para a instalação de canalizações. Então, estas empresas têm de responder ao governo e depois, durante 3 anos, então, as empresas não podem fazer pedido de obras viárias. Este mecanismo já foi implementado ou executado a partir de agosto. Portanto, as empresas não podem avançar com as obras viárias a seu bel prazer. Tem de seguir este mecanismo. Eu não posso dar a promessa de não realizar obras viárias ou escavações. Mas, agora, segundo os dados, nos últimos anos, de facto, em 2022, havia 550 obras viárias, dos quais 118 abrange diferentes empresas. E em 2022, no primeiro semestre, havia 266 obras viárias e uma redução de 23% em comparação com o período homólogo do ano passado. E, portanto, já estamos a fazer isto. Depois, quando chegamos a setembro, então acho que a situação vai voltar à normalidade, porque durante as férias de verão, as empresas públicas e também, por exemplo, o IAM, também normalmente realizam obras para evitar incômodos para deslocações dos alunos. Por exemplo, nos últimos dias havia muitas chuvas. Se os pais têm de levar os alunos para a escola e se houver também obras viárias, isto vai causar grande problema. Portanto, estamos a fazer coisas desta maneira. Por exemplo, sobre obras de esgostos. E temos de avançar com estas obras.
E também isto damos a possibilidade de não avançar com estas obras de esgotos, mas afinal chegamos à conclusão de temos de fazer isto. Só que já exigimos a diferentes serviços e empresas públicas para cumprir rigorosamente o prazo de execução de obras já definido. E estas são as exigências nossas quanto aos serviços e, em alguns locais, também permitimos a execução de obras durante 24 horas. E peço a compreensão da sociedade. Esta medida é para diminuir o prazo de execução de obra. Portanto, já adotamos todas as medidas. Há sempre espaço para melhoria e vamos fazer isto tanto quanto possível. E o secretário Raimundo e também o secretário Zhang também estamos a fazer isto em conjunto. O IAM é da tutela do secretário Zhang e quanto às obras públicas e os custos, então são da tutela do secretário Raimundo Rosário. Portanto, isto não tem a ver com o problema de colaboração e interserviço, mas tem a ver com articulação e coordenação com as diferentes empresas de utilidade pública. E, portanto, já não permitimos a repetição de escavações ou obras viárias. Já exigimos a destas empresas a fazer isto. E volto a salientar que todos os responsáveis das empresas têm de fazer isto. Deputado Lan Hongshai, obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. O bom planeamento do desenvolvimento da economia marítima pode apoiar a estratégia de desenvolvimento 1+4 de Macau e a exploração e proteção dos recursos marítimos podem promover o desenvolvimento sustentável da economia marítima. Sugiro aproveitar as vantagens da REM e promover em colaboração com outras regiões e indústrias como a aquacultura. E como a aquacultura, a eletricidade marinha e a biomedicina marinha. Então, na área financeira, pode negociar-se e estudar-se o investimento em projetos sobre dados marinhos. Com isto, implica altos riscos, mas com grandes retornos. Então, na área do turismo, pode considerar-se a cooperação com as cidades da Grande Bahia na realização. Então, o que é que as autoridades pensam sobre as oportunidades e desafios que Macau enfrenta no desenvolvimento da economia marítima? Vão definir para a economia marítima de Macau um rumo de desenvolvimento para os próximos 5 ou 10 anos. As autoridades afirmaram que o governo estava a realizar um estudo sobre o zoneamento marítimo funcional e o planeamento das áreas marítimas de Macau para criar condições para o desenvolvimento do turismo de cruzeiros. Qual é o ponto de situação? Além disso, vai ser ponderado o desenvolvimento das novas indústrias e estudada a possibilidade de desenvolvimento em conjunto com o setor financeiro marítimo, de acordo com o plano diretor. Os terrenos ao longo das duas margens de Shijimen vão transformar-se numa cintura de cooperação. Então, vão as autoridades pensar em criar uma rua de marisco para proporcionar um complemento às instalações turísticas? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lan Hongshai. Economia marítima também é muito importante, só que da nossa parte, só depois de ter essa área marítima é que podemos pensar na nossa economia neste aspecto. Porque antes não tínhamos. O Governo Central nos concedeu 85 km² da área marítima, mas só que temos de saber que só temos a competência de administrar ou gerir esta área marítima. Isto quer dizer que nós não podemos utilizar esta área marítima a nosso bel prazer, o que é muito diferente de Hong Kong.
Nós não temos esta competência. Nós não podemos, então, efetuar obras de aterro. Nós podemos gerir 85 metros quadrados. Se ocorrer algo da nossa parte, temos, por exemplo, se houver desastre ou acidentes, nós temos, então, prestar o socorro. Este é o nosso trabalho. Mas quanto à área marítima, sem o direito do uso, qual é a eficácia? Neste momento não estou a ver. Tal como é a concessão de um terreno, mas só que não pode haver superestrutura. Então, o que é que nós podemos fazer com este terreno? Tal como acontece com a área marítima. Temos, então, a competência para gerir, mas também nós não podemos tirar lixo ou resíduos para a água marítima. Isto vai afetar, sem certeza absoluta, a ecologia. Portanto, para conquistar ao mar, há que obter, em primeiro lugar, a autorização do Ministério. E, portanto, será que nós podemos, por exemplo, numa parte da área marítima, construir um jardim? Não, não pode. Mesmo pedindo, também o pedido não foi aceito. Por exemplo, no aeroporto internacional de Macau, aquele buraco que nós estamos agora a ver, aquilo já pertence ao não terrestre ou ainda à área marítima. Já passaram 2 mandatos de governo, mas até a data o problema ainda está pendente. Portanto, coisas que não são nossas, nós não podemos então fazer, nem podemos então prever a sua eficácia. De fato, se me perguntarem, eu não estou a ver o que é que nós podemos fazer com a área marítima. Agora, quanto à aquacultura, nós nem temos esta competência, não temos. Então, se não tendo esta competência, porque só temos então a competência para gerir, o que é que podemos então cultivar? Daí que nós temos de estar cientes disto. Qual é o conteúdo quando nos deram a área marítima? Porque na altura foi dito a MAC que a jurisdição é da RAEM. Mas isto é muito diferente na zona de cooperação aprofundada. Isto é muito diferente. Temos de estar bem claro quanto a este aspecto. E como é que podemos aproveitar bem? Então, ultimamente, as opiniões. Vamos então produzir uma lei sobre a nossa área marítima, mas meramente é uma lei para gerir a área, não é para a aquacultura ou para o turismo, etc. Porque nós não somos capazes de lá construir qualquer edifício, ter lá qualquer construção. Por exemplo, então, as viagens marítimas com Zhuhai, sim, já temos então plano definido, perfeito, porque o Zhuhai tem boas condições turísticas e com recursos naturais bastante bons e, portanto, neste aspecto podemos então desenvolver mais. Deputada Legenier, obrigado, Sr. Presidente. Devido à epidemia, o Governo avançou com a contenção das despesas e exigiu aos serviços a redução ou a manutenção dos orçamentos. Manutenção esta que se estende ao próximo ano. A sociedade receia que isto afeta o bem-estar da população, os serviços sociais e o funcionamento dos serviços públicos. O Governo afirmou que não ia reduzir os recursos para o bem-estar da população, mas algumas áreas e serviços viram os orçamentos reduzidos. E como há aumento dos custos operacionais, fixar um teto para o orçamento significa reduzir os recursos. E com o envelhecimento e o aumento das necessidades da população, muitos serviços precisam de serviços adequados e suficientes para os suportarem. Segundo, muitos idosos estão a ser afetados por causa disso.
Senhor chefe do Executivo, os residentes esperam que se mantenham as medidas de apoio à população. Com a contenção do orçamento durante anos, como é que se dá resposta às necessidades do desenvolvimento? Como é que se vai ponderar e avaliar o orçamento para assegurar recursos razoáveis para o bem-estar social, cuidados aos idosos ou grupos vulneráveis, cuidados de saúde, educação, etc., para as cotas e a qualidade dos serviços não serem afetadas? O governo mantém a promessa de não reduzir os recursos para o bem-estar da população. Durante a recuperação econômica, a gestão financeira do governo deve seguir a ideia de só gastar quando necessário e mesmo com a contenção de despesas tem de aproveitar os recursos para servir a população. E o governo pode rever o nível básico de proteção dos idosos e, quando necessário, ajustar as pensões no âmbito da ação social. Então, já fez algum estudo ou revisão sobre isto? Portanto, o meu tema, a minha pergunta é sobre o orçamento razoável do governo para apoiar os projetos que têm a ver com a vida da população. Obrigada. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Deputado Echangi. E durante a pandemia, ou seja, nestes 3 últimos, ficamos a detectar um déficit orçamental. E por isso, sobre o bem-estar da população, educação, serviços de saúde, nunca tem vindo a manter desde 3 anos sobre os recursos utilizados para essas áreas. E sua questão, a preocupação, acho que não vale a pena responder. Sim, pode continuar a ter essa preocupação, mas só por causa da preocupação sobre a previsão dar uma resposta, acho que não vale a pena dar uma resposta. E, francamente, estamos a ver quais são os problemas que temos de enfrentar. Se nós não fizermos bem, temos de admitir. E o que devemos fazer, temos de insistir. Sobre o orçamento, recentemente também foi aprovado sobre o orçamento de 2000 e temos de já preparar o orçamento para 2024. Deve haver uma contenção de despesas, porque segundo a previsão também vai haver déficit. E só depois de haver receitas, ou mais ou menos de 200 mil milhões ao nível de jogo, aqui é que nós vamos chegar a um equilíbrio. Acho que com isto já podemos fazer os cálculos. Sim, este ano o déficit não vai ser assim tão grave. Quando se chega a 170 mil milhões ou 180 mil milhões, então vai ser reduzido o déficit. Porque são poucas as nossas receitas, provém de outras áreas. Os PME não precisam de pagar imposto, apenas provém do setor do jogo. E para chegar a um equilíbrio, aliás, muitos deputados sabem melhor estes cálculos do que eu. Sim, também há muitas despesas rígidas, mais ou menos de 100 mil milhões de petacas. Há também o despesa incluídas com o bem-estar da população, da educação. Por isso, já podemos fazer cálculos com isto. Enquanto o governo, para mim, claro que eu posso deixar a administração a seu bel prazer, porque claro que muitas vezes a Assembleia normalmente pede para não utilizar de forma racional o erário público, mas até agora nunca houve uma diminuição das despesas ligadas com o bem-estar da população. Acho que sabe bem a secretária Ao Yang, porque acho que tudo já é da área da secretária Ao Yang. E o deputado Lei, depois de receber o dinheiro, muitas vezes foi utilizado da tutela da Ao Yang.
porque era secretária para assuntos sociais, tem a ver com os lares para idosos, escolas, com a segurança social, etc. Acho que por ano, eu sei, entre 2022 e 2023 ou 2021, sobre as despesas ligadas à vida, nunca houve uma redução. Sobre a contenção de despesas, tem a ver com o dinheiro utilizado pelos serviços públicos, incluindo a Assembleia Legislativa, uma redução de 5%. Sei que há esta margem sobre as despesas de representação, etc. Internamente, temos de conter isto internamente no governo. Nunca diminuímos as despesas ligadas ao bem-estar da população. E posso dar esta garantia. Nunca reduzimos isto. Acho que não vale a pena ter tanta preocupação, porque nunca reduzimos os recursos para o bem-estar da população. O que nós reduzimos tem a ver com o uso dos serviços públicos. Já não temos festa de Natal dos serviços públicos. Tudo isto tem de ser dar um dinheiro ao cofre. Acho que não tem nada a ver com os recursos para o bem-estar da população. E para o PIDA também podemos reduzir o dinheiro utilizado? Também não. Acho que muitas das matérias nunca temos a intenção de reduzir o valor, o montante utilizado. E o nosso princípio, o empréstimo, aliás, sobre aquele 10 mil, também nunca deduzimos que atinge até 7 mil milhões de patacas. E nós, como temos reservas, é que nós podemos utilizar agora. E antes é feito de simultâneo desde 1999. O dinheiro dado à população e o dinheiro que nós poupamos é igual. E como temos déficit nos últimos anos, isso foi, aliás, deixou até mais ou menos de 5 mil milhões de patacas. Mas só que a poupança da população ainda foi registrado um aumento. Isto significa que não podemos ter medidas de generalização. O que nós podemos fazer é adotar medidas específicas. E mesmo para apoiar os mais pobres no da China, também temos de ter em conta quais os locais ou as zonas que devem ser dados tal apoio. E sobre as suas questões colocadas, primeiro, não vamos reduzir os recursos para o bem-estar da população. O que nós devemos fazer tem que seguir a lei. Acho que o secretário da lei vai continuar a seguir isto. E também agradeço imenso a sua questão. Fica descansada, não precisa ter tanta preocupação. Muito obrigado. Deputado Lei Zhen-Yu, obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Estou muito contente por ouvir as suas apresentações. Eu queria perguntar sobre como aperfeiçoar o mecanismo de atualização salarial dos funcionários públicos. A atualização salarial na função pública segue um mecanismo segundo o qual a Comissão de Avaliação das Remunerações dos Trabalhadores da Função Pública tem um papel muito importante. É verdade que a Comissão, quando recomenda ajustamentos salariais, tem em conta o ambiente econômico, a situação financeira do governo, as tendências salariais do setor privado e a inflação e as opiniões dos funcionários públicos, mas as propostas finais nunca são divulgadas. Portanto, a transparência tem de aumentar.
particular. O governo de Hong Kong divulga as justificações e planos de atualização salarial da função pública e os detalhes de evolução dos fatores sociais, uma atitude de publicidade e transparência que Macau deve seguir. Devido à epidemia, os funcionários públicos não são aumentados. Então, senhor chefe do Executivo, com a retoma gradual da economia, o governo vai aumentar os salários no próximo ano, servindo de exemplo para o setor privado. Como é que o governo vai rever e aperfeiçoar o mecanismo para salvaguardar o direito à informação da sociedade? Como é que se potencia o papel da referida comissão para a atualização salarial ser mais científica e objetiva e ter mais competitividade? Obrigado. Se faz favor, senhor chefe do executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também pela questão do senhor deputado Lei Chanju. Salário mínimo dos residentes e da função pública. Eu já afirmei hoje para os funcionários para a função pública. Já há 2 anos, nós já 2 meses, perdão, já começamos os trabalhos e, portanto, o salário mínimo já está a discutir nas concertações sociais. Portanto, é um trabalho que já está a decorrer. Ora, se nós conseguimos aprender com a região vizinha, fazer o mesmo para manter aquela transparência. Ora, nem os 14 membros na Comissão de Avaliação das Remunerações dos Trabalhadores da Função Pública, temos os profissionais, associações de comércio, ou também, e entre outras, então, componentes. Será que não há uma transparência? Acho que a Comissão tem o seu próprio, então, estatuto, em relação ao qual se deve obedecer. Nós até temos vários casos em todo o mundo, nem sempre temos que copiar um do outro. Os outros é como nós, e nós temos uma lei assim, o direito continental, né? Ora, em Hong Kong, a respectiva, então, a comissão homóloga da remuneração também serve, o seu parecer também é para efeitos de referência. Quem toma a decisão é o governo, qual se aumenta ou não e qual é a margem de aumento. É os mecanismos que se encontram na região vizinha. Ora, em Macau, nós já submetemos essa questão aos interessados para efeitos de estudos. Acho que aqui há uma justiça, porque contamos com a participação de diversos interessados. Também não é possível a participação de toda a sociedade. Nós também submetemos a consideração social para os efeitos de estudos, onde se conta com os elementos não só patronal, mas também dos trabalhadores. Temos esses mecanismos e também não podemos então revogar o que nós temos. Parece que isso também não vale a pena. Espero que em relação a esses 2 regimes de salário possam ser então, aprovados e elaborados com a maior brevidade. Ora, para as organizações da função pública, nós então não temos qual é a margem, ou qual é o aumento. Só quando tiver, e eu vou, então, antes de apresentar a Assembleia Legislativa, nós vamos então apresentar uma proposta de lei e fazendo uma lei para o efeito. É a prática que nós temos. Portanto, na altura, quando nós fazemos o orçamento da RAEM, é que também fazemos isto ao mesmo tempo. Obrigado. Deputado Ho Yun-sang, obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor chefe do executivo. A minha pergunta é sobre o desenvolvimento integrado entre Hanjin e Macau. A conclusão, vistoria e recepção do projeto Novo Bairro de Macau em Hanjin estão para breve e a sua venda e ocupação pelos residentes estão previstas para este ano. O governo já divulgou as informações preliminares. Por exemplo, está planeada a extensão dos serviços eletrónicos. A zona de cooperação aprofundada está em curso a captação de operadores para os espaços comerciais. Os medicamentos importados de que os residentes precisam vão estar disponíveis nos centros de saúde do bairro. Os profissionais de saúde de Macau também podem exercer nos postos de Macau de saúde. Mas ainda por
por resolver, por exemplo, a administração de propriedades, o trânsito, os cuidados de saúde transfronteiriços, a interligação de serviços públicos, entre outros. Segundo o projeto, o bairro está dotado de hardware completo, mas algumas entidades já estão a preparar-se, portanto, os residentes esperam a divulgação quanto antes de mais informações. Senhor chefe do Executivo, no âmbito do desenvolvimento integrado entre Hanjin e Macau, ao nível da vida da população, qual é o ponto de situação da ocupação dos espaços comerciais? Quando é que vão ser divulgados pormenores sobre a venda das frações do bairro de Macau? Há medidas novas para a interligação de serviços públicos entre Hanjin e Macau? Como vão ser aplicadas as políticas de liberalização na primeira linha e controlo na segunda linha, e a segunda linha controla as mercadorias e a primeira linha as pessoas? Vai ser possível a articulação da assistência médica e interconexão de processos clínicos e a transferência de pacientes entre as duas regiões? Como se vai garantir a passagem transfronteiriça durante um mau tempo? Obrigado. A palavra ao senhor chefe do Executivo. Obrigado, senhor presidente e deputado Royansang. Quanto à venda de frações do novo bairro de Macau, segundo o senhor Lam Tseng, os pormenores vão ser divulgados em setembro. Agora já estamos no dia 11 de agosto, então muito em breve vai ser divulgado essa informação. E quanto o projeto para a captação de operadores para espaços comerciais, e estamos ainda a pensar, a ponderar. E ontem também já divulgamos informações sobre os serviços televisivos, internet, e quanto ao regime de gestão, continua a adoptar o regime atual, adoptado em Macau, por exemplo, administração predial, e há também escolas já construídas. E, portanto, tudo isto está a ser realizado de forma programada. E quanto à questão da liberalização na primeira linha e controle na segunda linha, não posso dizer, porque isto tem a ver com a política do governo central, e o governo central vai anunciar isto, porque isto não é da competência do governo da RAEM. Se eu anunciar esta informação hoje, eu desrespeito o país e, portanto, muitas coisas não é tão simples. E temos também ser responsáveis perante o governo central. E, portanto, não podemos anunciar já estas informações, porque senão, depois as informações anunciadas pelo governo central não são diferentes, então já há problema. E quanto aos pormenores sobre a venda de frações, então, isto já é da nossa competência e eu posso divulgar estas informações. Portanto, temos de distinguir entre os assuntos da competência do governo central e dos assuntos da competência do governo da RAEM, para além do campus da UMAG, que é da nossa competência. Os outros assuntos já não. Portanto, temos de fazer a distinção clara entre estes assuntos. Portanto, hoje não posso dar informações sobre aquela questão da primeira linha e segunda linha, mas muito em breve vão ser divulgados e estamos a resolver os problemas e contamos com o apoio forte do governo central. E este projeto do novo bairro de Macau já está incluído no nosso plano de desenvolvimento e também fiz uma visita ao local para ver as instalações complementares e a qualidade é satisfeita e, portanto, quem trabalha em Hanqing, então já pode ter boas condições. Obrigado.
Deputado Lang, senhor, obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor chefe do executivo. Nos últimos anos, os cidadãos têm sentido um pesado encargo de vida porque os seus salários não aumentaram, mas os preços, as taxas de juros do empréstimo da casa e a pressão laboral não param de aumentar. Na última sessão de perguntas e respostas, o chefe do executivo exigiu dados quando da resposta à minha pergunta sobre a inflação. Em julho, o índice de preços no consumidor do interior da China caiu 0,3% em relação ao ano anterior. E apesar da desvalorização do renminbi, da descida dos custos dos transportes internacionais e dos preços internacionais do petróleo, o preço global dos produtos em Macau não baixou. O governo deve acompanhar e fiscalizar a situação, estudando a eventual redução dos diversos custos envolvidos no processo e adotando medidas para reduzir os preços dos produtos. Já o fez e deve considerar a possibilidade de implementar medidas em prol da população, por exemplo, em Hong Kong e Taiwan. As despesas com juros sobre o pagamento de empréstimo para habitação própria beneficiam de deduções à coleta. Então vai fazê-lo. Espero que... E mais, os residentes estão atentos à questão de um aumento salarial e o aumento do salário mínimo. Mas os trabalhadores de diferentes setores também desejam um aumento salarial e a partilha dos frutos da cooperação econômica. Então, espero que o governo possa tomar a iniciativa aumenta dos salários, promovendo as empresas. Obrigado. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lang. Senhor, quanto à primeira, sobre a taxa de inflação, da última vez, como falamos sobre os dados, e de fato só posso falar com base nos dados, de acordo com o que foi dito pelos senhores deputados, sim, está tudo correto, mas só que há também por uma grande queda e também um grande aumento. Mas, de fato, em alguns aspectos, não sei quais foram os dados de base que serviram para fazer a contagem do aspecto da IPC, Índice de Preços no Consumidor. Eu, enquanto chefe executivo, só posso ver os dados dos serviços de estatísticas e censo. E que eu não posso dizer é que isto ficou mais caro. Então eu tenho que também tratar do resto, mas será que o salário houve também aumento? Há sempre uma forma de cálculo e se o senhor estiver interessado, posso pedir ao senhor diretor dos serviços de estatística para explicar ao senhor deputado como é que é feita o nosso cálculo. Eu, da minha parte, eu não sou capaz de dar uma resposta porque eu não estudei, eu nunca não estudou quanto à ciência de estatística. Eu posso pedir ao senhor diretor para explicar. De fato, a população em geral pode sentir que tudo passou a ser mais caro, mas será que é possível reduzir os custos? Por exemplo, pode também pedir, será que podemos pedir aos distribuidores de refeições para reduzir a sua remuneração? Eu acho que não. Quando se faz uma chamada a pedir uma refeição e o distribuidor leva a refeição até a sua casa, será que nós podemos então pedir a esses distribuidores não receber a respectiva remuneração? Porque falando sempre o custo também não vale a pena, porque há qualquer coisa que seja há sempre o seu custo. E também temos de ter sempre em conta a remuneração, os rendimentos dos trabalhadores, porque os trabalhadores também têm de sustentar a sua família. E também tem de ter, portanto, tem de ter o seu salário. E agora, se tudo é considerado como custo, então não é possível. Então, será que comprar ou encomendar uma refeição, o custo é só com base na refeição? Mas não, também há ainda outros elementos que têm de ser aditados ao custo. Daí que é uma combinação. E se nós reduzimos o salário, vai ser um problema.
E depois as etapas intermédias. Neste aspecto, se nós também vamos pensar neste aspecto, já podemos saber que as PME também já se queixam, que estão a lutar pela sua sobrevivência e peçam para emitir cartão de consumo eletrônico. Aliás, temos vindo sempre a fiscalizar a evolução do índice de preços do consumidor e o resultado é que a evolução é normal. Está em uma situação normal. No interior da China baixou um pouco, de fato, mas também tem já os dados básicos. E agora, da nossa parte, nem consegue atingir 1%. Isto não é bom. É uma deflação. É uma deflação. Isto também não é muito bom. A deflação é um fenómeno que se deve preocupar. Portanto, temos de ver bem. E será que nós também podemos servir de referência à situação de outras regiões? Nós só podemos então saber se esses sapatos me servem ou não. Será nem todas as pessoas podem então usar os mesmos calçados. E também as nossas PIM, de fato, já estão a esforçar-se para colaborar conosco. Não consegue, então, fazer muito lucro, por exemplo, do supermercado. Um supermercado, se for um transportador de mercadorias de um supermercado, a sua remuneração não é muito. E também, portanto, o salário não é muito. Já estão a trabalhar arduamente. E que também para o próprio supermercado também não consegue fazer muito lucro. Nem todas as mercadorias ganham os supermercados. Porque também tem outras despesas. Não quer dizer que numa mercadoria ou num produto ganha 10 avos, vai então diretamente, ou seja, uma entrada bruta, não é? Há que contar com outros encargos e outros custos. E numa sociedade comercial há sempre, então, ciclos. Não estamos agora a proteger os comerciantes, mas estamos agora meramente a saber dos lucros dos nossos comerciantes. Basta ver os impostos que têm de pagar pelos comerciantes, já sabemos da situação. De fato, estão ainda numa fase difícil e que todos estão a esforçar-se para poderem sobreviver. Então, será que eu digo tudo? Mando as concessionárias de jogo? Não, eu não tenho esta capacidade, não sou capaz. Eu só posso negociar com as concessionárias do jogo. E provavelmente este ano o PIDE está melhor. Posso então pedir, então aumenta um pouco. Dê mais um pouco o salário. E naturalmente as concessionárias também podem então decidir por si. E não posso agora o governo a mandar, atende então aumentar tanta percentagem o salário dos seus trabalhadores. Não pode ser assim, porque o governo não pode interferir, demasiado. E agora, pós-pandémica, eu creio que, espero que as concessionárias do jogo possam então assumir as suas responsabilidades sociais. Isto nós vamos fazer. Mas agora, dando ordem, não, isto é impossível. E também não consigo fazer isto. E não posso, porque sendo o governo, não pode interferir no mercado. Deputado Koh Kam-Fai. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Boa tarde a todos. Face à mudança de conjuntura econômica, o Governo apresentou a estratégia de desenvolvimento de diversificação adequada da economia 1+4 e no âmbito do ensino não superior foram introduzidos os ajustamentos, por exemplo, o lançamento do projeto de formação em língua portuguesa, do programa de formação em ciência e tecnologia para jovens e a construção de uma cidade de leitura para criar condições para
de ensino para a promoção do desenvolvimento. Senhor chefe do Executivo, como é que o governo vai aperfeiçoar o sistema educativo, rever os mecanismos e criar um sistema educativo adotado à estratégia 1+4, por exemplo, vai aproveitar as vantagens e características de Macau enquanto plataforma entre a China e os países de língua portuguesa para transformar a cidade? E quais são os planos para a criação de uma educação virada para o futuro? Obrigado. Senhor chefe executivo, obrigado, Sr. Presidente, e agradeço pela pergunta do deputado Ko Kam-Fai sobre a plataforma entre a China e os países de língua portuguesa. É uma missão dada pelo nosso Estado. Vamos continuar a insistir nesta tarefa. E primeiro sobre a questão da educação. Temos 77 escolas de ensino básico e 36 delas que estão a dar aulas de ensino português. Em comparação do passado, ou dos últimos 10 anos, que já aumentou bastante. E nestes últimos anos, menos estudantes que estudam neste momento em Portugal. E neste momento também existem muitas pessoas que estão a estudar na Universidade nas universidades de Portugal. Acho que só os nossos residentes de Macau que estão a estudar em Portugal, acho que ocupa uma maior proporção no nosso país. Isto significa que a língua portuguesa ainda consegue atrair os nossos jovens estudantes. A maior parte, se calhar, estão a estudar em Direito, Engenharia, que optam por estudar em Portugal e estão contentes. Isso quer dizer que estamos a continuar a formar os nossos jovens, especialmente a nível da língua portuguesa. Vamos ter um grupo de jovens que estão a estudar em Portugal e quando regressam, especialmente, não vão ficar lá a trabalhar por causa da questão salarial, e assim temos muitos talentos no futuro. E espero que neste momento temos 36 escolas básicas que estão a dar aulas de língua portuguesa. Espero que o futuro possa ser aumentado para, por exemplo, 40. Acho que é uma responsabilidade do setor do ensino ou da educação. Nós estamos a obrigar as escolas a darem português, mas isso também depende do número de docentes e com o esforço dos serviços de educação. Aquelas escolas que reúnem condições já estão a ter aulas de português para os seus alunos. E com as novas gerações, acho que vamos ser uma base forte para nós. E em abril, na visita em Portugal com o presidente de Portugal, que referi que temos 36 escolas básicas que estão a ensinar português. O presidente de Portugal também ficou surpreendido com este número tão elevado, porque nós temos o apoio para isto. Isto tem a ver com a questão do sotaque, o seu ensino também é mais adaptado para Macau. Também falou com a nossa secretária que também vai contratar pessoas em Portugal para ter a língua em bilingue. Deputado Zhang Anteng. Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Boa tarde a todos. Acabou a epidemia, a economia está a recuperar, a taxa de desemprego dos residentes diminuiu e os salários tendem a estabilizar, mas a pressão para os idosos continua a parar em modo de pandemia. A falta de 7.000 petacas afeta bastante a sua vida e como os preços vão continuar a aumentar, a vida dos idosos merece a atenção do governo. Nos termos da lei, o saldo financeiro é pressuposto para a injeção de capital no Fundo de Previdência Central. Por isso, entre 2011 e 2019,
passada, o Governo atribuiu anualmente uma injeção extraordinária de capital no referido fundo. As receitas brutas anuais do jogo eram superiores a 220 mil milhões de patacas e houve anos em que ultrapassaram os 300 mil milhões. As receitas brutas do jogo atingiram 80,1 milhões de patacas. Porém, mas quando é que vai ser retomada a injeção extraordinária de capital no fundo? Daqui a 3 ou 5 anos não sabemos. Com menos de 7 mil patacas nos últimos 3 anos, os idosos passaram por muitas dificuldades. Após a epidemia, os preços também aumentaram. Existem em Macau cerca de 100 mil idosos. Se o governo atribuir anualmente a cada idoso um subsídio provisório de subsistência no valor de 3 mil ou 5 mil patacas, vai gastar cerca de 500 mil patacas. Milhões de patacas. Então, o chefe do executivo, antes da retoma da injeção extraordinária de capital no Fundo de Previdência Central, vai ponderar sobre a atribuição anual de um subsídio provisório de subsistência aos idosos. Obrigado. Faço favor, senhor chefe do executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também, senhor deputado Chen ontem. Ora, a injeção, a distribuição especial do saldo financeiro visa, então, atribuir uma verba para os residentes de Macau. Não se trata de uma medida permanente. Portanto, é uma regra que se encontra no nosso regime jurídico de previdência não obrigatória central. Porque não só temos 100 mil idosos, mas sim é uma medida que abrange toda a população, porque esses 7 mil não só se destina aos idosos, mas sim a toda a população. Todos que cá estão presentes também têm esta verba. E mais, os qualificados também conseguem esses 10 mil de compensação pecuniária que tem sido realizada durante mesmo a pandemia. Nós, todos aqueles que tenham então satisfeito os requisitos, têm também esse valor ou montante durante esses anos de pandemia, aquele 10 mil durante esses anos. Portanto, temos leis diferentes e, agora temos de saber como é que se aplica, não é? Por quanto tempo temos que esperar? O senhor deputado é muito pessimista, não é assim tantos anos que temos que esperar, mas não sou assim tão esperto, nem tenho essa cristal, aquele cristal para saber quando. Mas o nosso orçamento está a prever 200 mil milhões das regras do jogo. Ora, se as nossas despesas, tanto com as nossas despesas efetivas, nós ainda temos uma déficit de cerca de 10 mil milhões. Então, se nós trabalharmos mais, se calhar no próximo ano já iremos deixar de ter déficit, talvez. Mas podemos sim fazer contas. Senhores deputados também são muito peritos, né, em fazer contas. E quanto a isto, acho que todos conseguem ver as contas. O nosso regime tributário é muito simplista, muito simples, aliás. Não temos então rendimentos então, profissionais. Temos aqui um regime tributário diferente das outras regiões. Nem todos, 60% do rendimento também já profissional também é devolvido. Então, durante a pandemia, até devolvemos 70% do imposto de rendimento profissional. Portanto, de facto, a RAEM não tem muitos então, impostos. A nossa coleta é muito então restrita. Temos que arrancar um pouco. O sector financeiro também contribui para os nossos impostos com 10% 12% dos rendimentos. Ora, imposto de turismo também foi objeto de isenção também.
tanto para as PME, nós também não conseguimos aumentar os seus impostos. Isto tem a ver com o regime. Se nós não precisamos de cumprir a lei, podemos governar como nós quisermos, tudo bem, mas não, porque temos de seguir a lei. Aqueles 7 mil não só se destinam aos idosos, mas sim para toda a população que participa na Previdência Central. Portanto, a conta não é tipo só 200 ou 300 milhões, mas sim... Aliás, não, a questão não é o montante, mas sim é a lei, que é a lei aprovada pela Assembleia, pelos senhores deputados. E nós temos que respeitar sempre a legislação. É o nosso princípio. Obrigado. 我哋現在休息10 Então, fazemos um intervalo de 30 minutos.